Bom, módulo 98, gente, gráfico de segmentos. Além das tabelas, outra forma muito comum e eficaz de representar dados coletados em pesquisa é por meio de gráficos, né? Existem muitos modelos como de segmentos, barras, colunas, setores e vários outros. Neste módulo, apresentamos o gráfico de segmento. Um gráfico de segmento é traçado em um plano que contém dois eixos, retas numeradas perpendicularmente. Fazemos a leitura dos dados tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical, de tal forma a cruzar as duas informações, né? É possível também que se tenha apenas o eixo horizontal, mas com os valores indicados nos pontos que formam o gráfico. Veja um exemplo. Rogério é responsável por acompanhar o nível de água, né, em um dos reservatórios de uma cidade, a partir das 8 horas da manhã até as 18 horas do mesmo dia. Ele registra de hora em hora a quantidade de água no reservatório, né? Então, o volume de água no reservatório no dia 2 de agosto. Então, ele começou a anotar aí às 8 horas da manhã, né? Então, veja que foi diminuindo, né? 9, 10, 11, depois 12 aumentou o nível, né? Foi aumentando até as 14 horas. Depois foi abaixando aí, né? E chegou às 18 horas aí, um nível um pouco mais baixo, né? Certo? Horário de registro. Muitas observações podem ser feitas por meio do gráfico, como por exemplo, o fato de que o volume registrado foi maior que 12.000 litros apenas às 8 horas, né? Da manhã e às 14 horas, né? Porque às 14 horas lá. Então teve dois volumes altos, às 8 horas da manhã, quando começou, e às 14 horas à tarde, né? Em contrapartida, foi menor que 6.000 litros apenas às 11 horas, né? Então, aqui ó, 11 horas da manhã, 6.000 litros, menor que 6.000. Veja que esse ponto está abaixo dessa linha, né? Então é menor que 6.000, né? Que a mãe está falando aqui, ó. Foi menor que 6.000 litros apenas às 11 horas, tá? Uma observação: no gráfico, cada ponto indica um dado da tabela. Nós sabemos como o volume da água variou entre 8 e 9 horas ou entre 11 e 12 horas, por exemplo, né? Dessa forma, os segmentos de retas são utilizados apenas para unir os pontos dados, assim, uma sensação de continuidade, né? Tá? Então, aí, segmentos, né? O assunto aí falando sobre gráfico de segmentos. Esse aqui é o próximo módulo, nosso próximo assunto. Vamos lá para o nosso exercício de aplicação. Vamos aqui, página 367, né? Gráfico de segmentos, módulo 98, tá? A questão número 1 diz o seguinte: a tabela mostra o registro de temperatura em certa cidade em horário específico em um dia, né? Então, horários, né, em um dia, 8, 10, 12, 14 horas, 16, 18 horas, temperatura registrada, né? 14 graus, 17 graus, 20 graus, 21 graus, 19 graus e 17 graus, né? Aí ele pede para você, né? A tabela mostra o registro de temperatura em certa cidade em horário específico de um dia. Ok. Com base nos dados da tabela, marque os pontos no gráfico anterior e obtenha um gráfico de segmento unindo os pontos com segmentos de reta, né? Então, horários representa aqui, ó, horário de observação. Aqui fica o horário de observação, é essa coluna, e aqui a temperatura registrada é esta aqui, né? Essa linha aqui, ok? Então, a gente vai utilizar aí, ó, o horário às 8 horas da manhã, 14 graus, né? Então, vou ligar o ponto de 8 horas aqui até 14 graus, né? Então, vamos ter aí 14, né? Ó, tem 10, 11, 12, 13, 14. Então, vai ficar bem aqui assim, né? O ponto, ok? Então, a gente vai ter um ponto bem aqui assim, tá? Depois, temos aí 10, 17, 10 horas, né? Temperatura 17 graus. 10 horas, temperatura 17, né? Então aqui 15, 16, 17. Então vai ficar bem aqui, né? O ponto. Ok? Então 10 horas da manhã, temperatura 17 graus, que representa bem aqui. Então deixa eu aumentar aqui essa bolinha. É o ponto. Depois temos aí
Desculpa. 12 horas, meio-dia, 20 graus. 12 horas, 20 graus. Então essa linha aqui até aqui, ó, representa o 20, né? Ok? Então temos aí este ponto, né? Às 12 horas marcou 20 graus, né? 12 horas, 20 graus. Depois temos aí 14 horas, 21 graus. 14 horas aqui, ó, depois do 20, 21, bem aqui, ó. 14 horas, 21 graus. Depois temos aí 16 horas, 19 graus. 16 horas, 19, né? Então 20, 19 bem aqui, né? 20 aqui e aqui 19. Então, temos aqui outro ponto aqui, representando a hora e temperatura, né? Depois 18 e 17 graus, né? 18 horas, 17. Então 15, 16, 17. Então está bem aqui o ponto, né? Vou aumentar aqui esse ponto. Ok? Então agora eu vou pegar a régua e traçar aí essas linhas, né? Que ele pede, ok? Vamos traçar aí rapidinho, ligar esses segmentos. Ele pede para a gente ligar. Vou usar aqui o preto. Ó, ligando os segmentos. Pronto, né? Então a gente criou aí o segmento que ele pede, né? Com base nos dados da tabela, marca os pontos no gráfico anterior e obtém um gráfico de segmentos, né? Unindo os pontos com o segmento de reta, né? Então a gente uniu aqui os pontos de segmento de reta, ok? Na número 2 diz o seguinte: Paulo vende picolés em uma praia no litoral do Espírito Santo, né? Ele registrou na forma de um gráfico a quantidade de picolés vendidos por mês no primeiro semestre de determinado ano. Veja no gráfico o registro feito por ele, né? Então, o número de picolés, né? Então, aí uniu um determinado ano, quantidade, né? Janeiro, 848, fevereiro, 647, março, 515, abril, 455, maio, 460, e abril, né, 455, maio 460 e junho 312, né? De acordo com as informações do gráfico, responda o que se pede. O número de picolés vendidos sempre diminuiu de um mês para o mês seguinte? Explique sua resposta, né? Então não, né? Teve um momento aqui que ele cresceu, aqui, né, ele diminuiu, mas teve um momento que ele cresceu. Então não, né? De abril, vírgula, de abril para maio, houve aumento, né? Houve aumento. Houve um aumento. Na letra B, converse com os colegas do professor sobre uma possível justificativa para a variação de vendas geralmente diminuir ao longo desse semestre e registre as informações obtidas, né? Então, vamos colocar aí, né, o volume, diminuir um pouco aqui a caneta. Então, colocar aí o volume maior, de vendas concentrou-se
nos primeiros meses do ano. O ano, vírgula. Eu vou botar para cá assim, né? Período de verão. Né? Onde o consumo de picolés tende a ser maior. Né? Ponto. Além disso, vírgula, janeiro é o mês, né? É mês de férias. Né? Escolares, vírgula, com movimento maior. De turistas no litoral. Deixa eu apagar aqui. Litoral. Ok? Tem uma estimativa da resposta que deveria ser. Ok? Deixa eu ajeitar aqui. Um R, turista. Ok? Então essa é a resposta aí da número 2. Beleza, gente? A próxima questão, aí o exercício proposto, tá? É para casa. E nossa aula finaliza por aqui, beleza?